Olá pessoal, hoje nós vamos falar no nosso módulo de América Latina Contemporânea. Esse é um assunto muito pertinente para as nossas provas, para o nosso vestibular, e é um assunto que às vezes o pessoal fica um pouco temerário. Caramba, América Latina, não sei muito bem isso, E aí a gente vai aqui fazer pontuar alguns assuntos que a gente julga muito importante para a sua prova. Acho que o primeiro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: a gente tem nos livros didáticos uma definição, às vezes, um pouco equivocada ou uma forçação de barra quando a gente resolve pegar toda a América Latina e dividir em determinadas fases, Isso é muito comum. Então você pega ali um processo, claro, é evidente que essa América Latina tem um processo, Os processos latino-americanos, eles são muito próximos, são parecidos em muitos aspectos, mas é evidente que existem peculiaridades, especificidades, e que a gente tem que tomar só cuidado em algumas provas, até as provas mais específicas, para que a gente não venha cometer alguns erros, ou alguns exageros, ou alguns excessos. Tudo bem? Mas de uma forma geral, vamos lá, vamos entender por que essa divisão em fases e o que você pode tirar disso. Vamos pensar no processo de independência dessa América Latina como um todo. A gente pode sim trabalhar que a independência latino-americana ela fez parte de um projeto liberal conservador, como a gente costuma dizer. Como assim liberal conservador? Porque ele é liberal no sentido de se tornar independente. Aquele princípio do liberalismo iluminista e tal, então se tornar independente das metrópoles e tal, legal. Porém conservador no sentido que internamente não houve uma modificação das estruturas econômicas, sociais, principalmente. Você manteve muitas vezes aquela estrutura econômica agroexportadora, então extremamente dependente do mercado externo, com algumas pequenas exceções, tá? E internamente você teve manutenção da escravidão, no caso do Brasil, você teve ainda uma pirâmide social, uma estrutura social extremamente desigual, extremamente excludente nessa América de uma forma geral. Então, quer dizer, isso sim a gente pode traçar como um perfil latino-americano. Perfeito? Legal. Aí fala-se muito que, depois dessa independência, houve o processo do caudilismo. Na América Espanhola fala-se muito caudillismo. Aqui o Brasil a gente tem a peculiaridade, do Brasil ter vivido um período imperial. Por que eu estou falando do Brasil também? Porque o Brasil faz parte da América Latina, tá? Que a gente fica assim, a gente estuda Brasil, 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 e agora vamos falar de América Latina. Então parece que o Brasil não faz parte da América Latina. Ele faz e também é comparável com os demais países em vários aspectos. Mas nesse primeiro momento pós-independência, o Brasil vive, de 1822 a 1889, o período do Império, primeiro reinado, segundo regência, segundo reinado. Já no restante dessa América Latina, nós já vamos ter o evento do caudilismo, que é muito comparado com o fenômeno do coronelismo, no Brasil, na Primeira República. Então, quando a gente compara ali coronelismo, caudilismo, nós temos algumas coisas em comum, Em algumas coisas em comum, porque, na verdade, no Brasil, a gente vivia uma república, em teoria, democrática, onde esse governo, esse coronelismo, ele é sentido de forma mais regional. No caso dessa América Espanhola, o fenômeno do caudilismo foi justamente a partir do momento que há uma fragmentação territorial da América Espanhola. O projeto bolivariano, o projeto pan-americanista de Simão Bolívar não dá certo, não acontece. A ideia de união latino-americana não funciona. E a gente tem uma fragmentação política territorial. E aí então nós temos os estabelecimentos de governos de caráter ditatorial, que vão por essas elites locais, muitas vezes aquelas elites crioulas locais, vão assumir o poder de forma ditatorial, num caráter militar ditatorial, que vai manter aquelas estruturas agroexportadoras e estruturas sociais extremamente desiguais. Então, quer dizer, esse é o fenômeno do caudilismo, tá? Que vai aí configurar uma espécie de uma fase, como se fosse uma primeira fase dessa América Espanhola. Aí depois esses governos teriam sido substituídos pelos governos de caráter populista. O fenômeno do populismo ele aparece muito nas provas. Eu particularmente tenho algumas restrições em relação a esse termo. Quando eu falo populismo, você na sua cabeça vem tanta gente, vem ou não vem? Você está pensando aí, caramba, populismo, tem o Lázaro Cárdenas no México, tem o Perón da Argentina, tem o Vargas no Brasil. E no Brasil tem gente pra caramba, tem o Vargas, tem o JK, tem Jânio Quadros, e tem o Garotinho, tem a Rosa. Caramba, vem uma opção na sua cabeça. Porque esse termo populismo, ele é muito genérico, ele é muito aberto. Mas de uma forma geral, quando cai na sua prova, ele quer que você entenda populismo, uma ideia de um líder carismático, ok? Que vai se apoiar nas massas, na classe trabalhadora, na massa,
para conseguir estabelecer um poder, muitas vezes ditatorial, naquele sistema de troca. Ele faz concessões ao povo e, em troca, ele consegue apoio político para garantir essa estrutura. Então, o líder carismático que, né, usa desse poder para conseguir... Né? Muitas vezes tem uma visão pejorativa, né, desse líder carismático, de que ele controla o povo, ele engana o povo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu prefiro enxergar esses líderes populistas, sim, como homens que chegaram num período, né, nacional estatística, na crise do modelo liberal, principalmente ele pós-crise de 29, e você tem aí uma ascensão de governos nacionalistas e principalmente interventores. A política de bem-estar social, a ideia de legislação trabalhista, né, de troca com essa massa, de troca com esse proletariado, isso se fez muito importante naquele momento, até pelo risco, pelo medo da expansão do comunismo na América. Tá? Então eu prefiro que você enxergue dessa forma esse populismo como uma via de mão dupla, né? E não como aquela coisa de um líder carismático que se aproveita disso para controlar o povo. Como se o povo fosse sempre aquela visão do povo ignorante, né? Que vai como uma ovelhinha seguindo tudo aquilo que um líder carismático fala. A gente tomar cuidado hoje, principalmente hoje, com as provas muito mais críticas como são, mais bem elaboradas, a gente tomar cuidado com essa visão. Tudo bem? E aí teria uma terceira fase, né, que seria quando esses governos populistas, incapazes talvez de impedir o crescimento da esquerda, ou muitas vezes até próximos desses movimentos de esquerda, seriam derrubados e dariam lugar às ditaduras militares na América. Então os norte-americanos, em plena Guerra Fria, apoiando as ditaduras militares latino-americanas. Legal, isso realmente é uma outra fase importante. A maior parte dos países latino-americanos passaram, sim, pelas suas ditaduras militares anticomunistas. E depois do processo de redemocratização, nós veremos uma quarta fase desse processo latino-americano, que vai falar da inserção da América Latina no neoliberalismo. Né? Então seria essa América Latina entrando naquele modelo de um Estado não mais interventor, de um Estado gestor, maior liberdade, né, do capital, maior liberdade do empresariado, menor intervenção do Estado nessa economia. E seria, então, esse período que nós vivemos hoje. A América Latina hoje vive o seu período neoliberal, com algumas exceções, uma questão na Venezuela, né, o governo PT no Brasil aí também fazendo algumas ressalvas, tá? Mas então, de uma forma geral, o livro didático trabalha essas quatro fases. Repara, professor, você falou, mas fez sentido. Sim, fez sentido. Eu só quero que você tome muito cuidado ao utilizar essa visão, né, mais genérica, mais geral, tá, dos períodos históricos latino-americanos. Lembrando sempre que cada país tem a sua história, cada país tem o seu povo, cada país tem a sua peculiaridade e isso deve ser respeitado.